Não. This call is now being recorded. Yes, sir. A casa é sua, Mayumi. Vamos desligar os nossos microfones, por favor. Então, boa tarde a todos. Vamos acalmando o nosso coração, limpando nossos pensamentos. Vamos nos harmonizando com a espiritualidade presente, com o nosso mentor. E agradecer ao nosso Pai, misericordioso e bom, a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou tantos ensinamentos para a nossa evolução e melhoramento moral. Vamos agradecer pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos juntos, num só propósito, que é a evolução, que é o nosso melhoramento. Que os nossos mentores nos inspire, que Jesus nos envolva para que tenhamos a compreensão exata de tudo que for falado, para que possamos, assim, perseverar, crescer moralmente e pôr em prática todos os ensinamentos deixados por Jesus. E assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho da tarde, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Seja bem-vinda, Elineide. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Hoje o comentário do Palavras de Vida Eterna vai ser o número 165, nos domínios da ação. E aí, Emmanuel, ele tirou um trecho de uma carta de Paulo, que ele escreveu a Filemon. E ele diz assim: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo. Aí nós fomos pesquisar, porque a gente olha e fala assim, nossa, geralmente ele escrevia carta ao Coríntios a gente sabia que era uma cidade, né? Aí eu fui procurar quem é Filemon, né? Na realidade era uma pessoa física, era um amigo dele. E quando a gente olha esse texto, nada mais quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação e sim de livre vontade, dá a impressão que é alguma coisa assim muito solta, né? Se a gente observar só isso, fala assim, nossa, mas o que ele quis dizer com isso? Mas aí a gente pega a carta toda, que chama-se uma carta-bilhete, e aí nós vamos procurar o que ele queria dizer. Então, no contexto, de uma forma geral, ele quis dizer assim, o Haroldo Dutra explica essa carta. Ele fala assim que, nessa carta, Paulo endereça ao companheiro de ideal, Filemon, que fora convertido pelas palavras inspiradoras do próprio Paulo, e era proprietário do escravo Onésimo. Paulo toca em tema delicado, a fuga e a devolução desse escravo. Onésimo era um escravo de Filemon, salientando que Onésimo havia sido inútil no passado, mas doravante teria muita utilidade ao companheiro, pois se transformara em novo homem, tornando-se um grande auxiliar do apóstolo em Roma. E aí Haroldo nos informa que ele fez um trocadilho, porque Onésimo quer dizer alguém que agora é útil. Quer dizer,
Então ele trocou o nome e colocou Onésimo, porque antigamente o cara era uma pessoa inútil. Mas agora, com esse nome, ele quis dizer que ele era uma pessoa útil. A quê? Aos apostolados, aos ensinamentos de Jesus. Então ele estava precisando. Só que ele não podia ficar com ele lá sem a autorização de Filemon. Olha que interessante. Ele fala assim: o curioso dessa pequena carta-bilhete é que o apóstolo, preso em Roma, envia o escravo que era fugitivo ao próprio proprietário. Olha que inteligente, né? Dos três, o único que desfrutava de liberdade plena era Filemon, pedindo que ele recebesse esse homem como a um irmão e não mais como a um escravo. Olha que interessante, né? Então, eu devolvo um escravo para o seu proprietário, mas eu peço que o liberte. E mais aqui à frente ele fala assim, Paulo explica ainda que Onésimo talvez tenha sido retirado dele por um curto espaço de tempo, porque ele havia fugido, para que Filemon recuperasse um irmão no momento em que perdia um escravo. Olha aqui, né? Eu fico pensando assim, a sensatez de Paulo devolver, conhecendo, embora o Filemon, mas devolver esse escravo sem a certeza de que ele poderia ser restituído a Paulo para que trabalhasse nos ensinamentos de Jesus, não é? E ele fala assim, ele ainda promete apagar a toda a dívida que Onésimo tinha com ele, pedindo que tudo mais que Onésimo devia pode colocar na minha conta. Afirma também o desejo de ter retirado esse homem junto a ele na prisão em Roma, para que continuasse no trabalho de auxílio às atividades apostólicas, mas preferiu consultar Filemon, a fim de não haver qualquer espécie de constrangimento, mas caridade genuína e espontânea. Ele poderia muito bem ter ficado, mas o que é o caráter, né, das pessoas? Ele poderia muito bem ter ficado com esse escravo ia auxiliá-lo na propagação do evangelho, mas ele não estaria em paz com ele mesmo, sabendo que ele devia algo para alguém. Ele queria uma pessoa, mas que fosse lhe dado de coração, para que pudesse trabalhar nos ensinamentos de Jesus, né? E aí, Emmanuel nos diz assim, orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar, às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Então, o ser humano, muitas vezes, ele consegue vários benefícios ao longo de sua caminhada terrestre. Nós temos tantas oportunidades, né? Contudo, diz que conseguiu tudo à custa de seu enorme esforço. Mas não para observar que quem deu todas estas oportunidades é alguém que está lá em cima e que sabe de tudo que nós fazemos. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Então ele sabe tranquilamente o que nós fazemos, não é? Contudo, diz que tudo isso foi ao seu esforço, só por ele. Não deixa de ter certa razão. Todavia, se observar bem quem foi que lhe concedeu todos os meios para que tudo isso se concretizasse. Quem foi que lhe deu todas as aberturas para que ele conseguisse tudo o que ele está conseguindo na tua vida? Se a pessoa não tiver nenhuma religiosidade, vai acreditar que tudo dependeu exclusivamente dele. E aí nós lembramos de uma passagem, quando um senhor está no deserto e que ele pede, ele está quase morrendo, porque ele está no deserto com muita sede e ele não consegue encontrar água. E ele pede assim para que alguém o auxilie, porque se ele não tomar a água, ele vai morrer. É um texto bíblico este. E aí um espírito amigo vai e sopra ao ouvido dele para que ele siga determinado caminho. E quando ele chega nesse oásis, onde ele consegue saciar a sua sede, ele fala, que bom que eu tive essa ideia. Se eu tivesse seguido outro caminho, eu não teria conseguido água e com certeza teria morrido. Não é? Então, nem sempre tudo que brota da nossa mente, e na grande maioria das vezes, não são coisas nossas, são os nossos amigos espirituais que estão soprando nos nossos ouvidos. Mas nós ainda pequenos que somos, a gente ainda não consegue administrar tudo isso e falar assim, obrigada, meu Deus, por ter me dado este pensamento, por ter dado a oportunidade que o próprio meu anjo da guarda soprasse isso nos meus ouvidos e que eu tenha tomado essa decisão.
Então, né, nós precisamos observar a mente, se observar. E a gente só consegue fazer isso através do estudo. Quando nós estamos estudando realmente afinco a doutrina espírita, a gente vai ver que muita coisa que nos acontece nem sempre é nosso, é coisa nossa. E aí eu me lembro muito de um irmão que, quando ele estava comentando o evangelho nas sextas-feiras, ele falava assim, sexta-feira é um dos piores dias, porque tudo acontece. A gente chega para um trabalho que a gente tem que estar extremamente tranquilo, que a gente tem que estar assim, harmonizado, mas naquele dia, vou te contar, é uma coisa que não dá certo no trabalho, é alguma coisa perante um familiar, e a gente respira, lê um trecho do Evangelho antes de sair de casa e vai para o centro. E vamos tentar ser úteis da melhor maneira que nós pudermos. E é assim que a gente tem que fazer. Emmanuel ainda continua assim. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias com seguras justificativas, que deves os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é que lhe confiou os valores da inteligência, para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Então, realmente, né? Deus nos dá a inteligência. Se nós não soubermos aproveitar essa inteligência conosco, com os que nos cercam e com aqueles que nós pudermos dividir, podemos, se abusarmos dela, podemos, numa próxima existência, vir sem ela, não é? Então, precisamos ter em mente que tudo que temos vem de Deus. A inteligência, as oportunidades, pois o Pai nos confiou esses valores. O importante é não usarmos tudo exclusivamente em nosso benefício, e sim dividir com outras pessoas que possuem menos. Até porque essa é a finalidade de estarmos neste planeta escola, né? Não ficar olhando só para os nossos umbigos. A solidariedade, o fazer o bem ao outro, e alguém já parou para observar que quanto mais dividimos, mais temos, quanto mais nós doamos, mais as coisas se multiplicam na nossa vida? Isso é, assim, fantástico. E eu sempre me pego, porque nós trabalhamos, fazemos aqueles trabalhos de final de ano, né, Jô? Quando a gente... nós limpamos o centro de tudo que nós temos. Quer roupa, quer alimentos. Antigamente nós pegávamos, botávamos tudo em cima de caminhões, né? E nós saíamos para distribuir nos bairros, além do trabalho que nós entregávamos na casa. Isso em dezembro. Quando nós chegávamos em janeiro, o centro estava forrado de coisas de novo. Tanto de roupa quanto de mantimentos. Roupas, às vezes, tínhamos tanto que nós mandávamos para um pessoal em Minas, né? Não sei se os companheiros mais antigos da casa se recordam disso. Mandava-se... a dona Dorfina, que saudade dela, a dona Dorfina recolhia um monte de roupas, uma pessoa extremamente católica, né? Mas ela recolhia um monte de roupas no centro que eram doados para poder ela levar para um pessoal em Minas. Então, nós vemos que quanto mais a gente doa, mais nós recebemos. Quanto mais nós dividimos, mais as coisas para nós se multiplicam. E a gente está pensando realmente no outro. E Emmanuel continua dizendo assim: ensoberbece-se do poder que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetivou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor que lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Então, quando a gente fala que tudo vem do Pai, não tenhamos dúvidas. Aí ele fala assim, exercer autoridade. Então, nos lembra um ditado que fala assim, se você quiser conhecer uma pessoa realmente como ela é, lhe dê autoridade, lhe dê poder. Vamos ver como é que ela trata o seu semelhante. Vamos ver como é que ela trata o seu próximo, não é? Todavia, esquecemos de dizer que, da mesma forma que nos foi concedida determinada condição, se não soubermos utilizá-la, será tirado, e muitas vezes, bem, sabemos explicar como isso aconteceu, e é real, né?
Quantas vezes nós vemos a pessoa demorou para galgar determinado posto, mas a forma como ela trata o seu semelhante, a forma como ela trata os seus subalternos, porque de repente numa posição de comando, já perde o cargo, não é? Porque não sabe tratar o outro, não sabe de onde ela veio e como ela está, como ela conseguiu chegar até onde ela está, naquela posição que ela está. Às vezes, o Pai nos dá determinada ferramenta para que possamos ajudar o outro. E muitas vezes nos parece oportunidade de sermos úteis. Porém, o que fazemos? Não damos a devida atenção. Então, quando temos condições de sermos auxílio, vamos ser. E aí a gente sempre falava assim, falamos, né? Que às vezes, para a gente subir uma escada, ela é muito íngreme, né? Dá muito trabalho, dificulta, cansa, mas nós temos que ter cuidado para mantermos no topo, no ponto, porque a qualquer momento, se nós não soubermos trabalhar isso, essa escada pode nos ser tirada. E para a gente descer, ribanceira abaixo, é muito mais rápido, muito mais, vamos supor assim, é muito mais rápido mesmo do que uma subida de uma escada, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós falamos, com a forma como nós agimos, com a forma como nós tratamos. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar coisas bonitas do Evangelho, até porque estou lendo muita coisa aqui, mas o duro é nós praticarmos isso no nosso dia a dia, né? Porque é no nosso dia a dia é que nós exercitamos os ensinamentos de Jesus. Quer na nossa casa, quer na nossa vizinhança, quer no centro espírita, porque às vezes chegamos no centro espírita, é tão fácil a gente dar um abraço, a gente sorrir para o outro, agora já está até podendo dar abraço, então a gente chega lá e já dá abraço, a gente já sorri para o outro, e tem muitas vezes que a gente fala assim, termina o trabalho de sexta-feira, a gente fala assim, nossa, aqui está tão gostoso que eu queria dormir aqui dentro. Não queria voltar para casa. Por quê? Porque aqui fora, é aqui no nosso cadinho purificador, né, meu irmão? Que a gente fala que nós temos as dificuldades para enfrentar. E é bem isso mesmo. É aqui fora, no contato um com o outro, que a gente tem as nossas arestas a aparar. E é isso que nos faz crescer, e é isso que nos faz seguir realmente e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não é? Emmanuel continua assim: ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral, né? Então, eu tenho uma saúde física, orgânica, ótimo, eu como bem, eu não como, de repente, frituras ou coisa que estrague o meu organismo, mas às vezes a pessoa não come fisicamente, mas ela pode estar comendo intelectualmente, ela pode se estar nutrindo de maus pensamentos, e aí o que acontece? Ela está engolindo o próprio veneno, se ela não souber trabalhar essas dificuldades. Então, nós temos que observar, inclusive, os nossos pensamentos, ou principalmente os nossos pensamentos, para ver se realmente nós estamos comendo fisicamente comidas saudáveis, mas será que moralmente, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, realmente está alimentando os meus pensamentos para o bem? Eu estou me alimentando moralmente com os meus pensamentos? Ou então, de repente, nossa, eu não comi nada diferente. Por que será que eu estou com essa dor de estômago? Né? Por que será que eu estou com essa azia? E eu falo assim por mim, porque meu estômago é meu calcanhar de Aquiles. Qualquer dissabor que eu passo, que eu não consegui digerir, gente, meu estômago vira do avesso. Então, a gente tem que observar e estar trabalhando até as dificuldades que chegam de fora. A gente não está falando, às vezes, só coisas nossas, mas, às vezes, alguém falou alguma coisa para a gente e isso fica atravessado, goela abaixo, que a gente não consegue trabalhar. Lá vem. Então, aqui Emmanuel nos chama a atenção no sentido de termos uma ótima saúde e que geralmente a pessoa diz que é difícil, pois é muito disciplinado na alimentação e tudo mais. Isso é muito louvável, tendo em vista que temos que cuidar do corpo muito bem. Afinal, esse corpo é o nosso veículo enquanto estamos aqui nesse planeta escola.
contudo, esquece-se de procurar entender o que o Pai nos faculta e que nos concede esse equilíbrio que devemos empregar na nossa saúde. Então, aqui ele está falando equilíbrio não só alimentação, mas o equilíbrio mental. Não é? E aí, Emmanuel continua assim: rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir. Mas, consoante os ensinamentos do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo, o que tens e retens, a fim de que te consagres aos serviços dos semelhantes, na edificação do mundo melhor. Não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Então, que nós possamos, né, trabalhar sempre com boa vontade. Então, nós vamos nos eleger com tantas oportunidades que Deus nos dá, com as possibilidades de sermos auxílio, de ajudarmos na instrução de alguém, de agir conforme os ensinamentos do Mestre. Estamos aqui para construirmos um mundo melhor, para que nós possamos deixar esse mundo bem melhor do que quando nós aqui chegamos, não é? Um mundo de paz, um mundo de alegrias, e tudo que fizemos, façamos com amor, façamos com boa vontade, não é? E é isso que nos interessa. Não importa o que nos peçam e quem nos pede, porque às vezes quem nos pede é alguém que nos magoou, que nos feriu, mas não podemos devolver com a mesma moeda. Vamos fazer o melhor que nós pudermos, né? E aí eu peguei um texto do Haroldo que ele ainda fala assim: o benfeitor Emmanuel ressalta que a totalidade do nosso patrimônio, possibilidades e talentos constitui concessão divina a nosso favor para nos consagrarmos ao serviço dos semelhantes. A verdadeira finalidade desse propósito sublime. Então, que nós possamos estar sempre em harmonia com esses ensinamentos de Jesus. Nos adverte, no entanto, que o Criador espera de nós a espontaneidade, a fim de que o nosso serviço seja expressão da vontade livre e não o resultado de constrangimentos. Em suma, o Criador onipotente, ou seja, Deus nosso Pai e nosso Criador, doa primeiro, esperando que os seus filhos, beneficiários de bênçãos, sigam-lhe o exemplo de amor, devotando-se ao serviço dos semelhantes. Então, quando a gente fala que nós não estamos nesse planeta bendito, nesse planeta escola a passeio, é literalmente real, né? Nós estamos aqui com uma finalidade. Cada um vai descobrir qual é a sua. Às vezes, é dar uma boa educação para o filho, não só o intelecto, mas o moral. Às vezes, é auxiliar aqueles que não têm filhos, mas auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Eu poderia não ter filhos, mas eu poderia ter adotado alguém e estar cuidando como se fosse filho, né? Uma família que precisa de necessidade, que eu possa também estar adotando e ajudando. Então, nós temos 1000 oportunidades, basta a gente querer. E uma coisa que me chamou no texto de Emmanuel, que ele começa todos os parágrafos assim, com coisas que nós temos que trabalhar em nós. Olha que legal. Orgulha-se o homem, envaidece-se da cultura, ensoberbece-se do poder, ufana-se com respeito à saúde. Então, sempre ele está pondo uma coisa negativa, mas que a gente precisa melhorar. Só que ele termina assim: rejubila-te, ou seja, assim, alegra-te, faça o melhor de ti. Assim, achei fenomenal. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas ele coloca sempre com umas coisas negativas cada começo do trecho. Mas no final, rejubila-te, alegra-te, porque nós podemos ser melhores a cada dia, ok? Espero ter conseguido passar. Eu gostei muito do texto, porque veio a calhar com tudo aquilo que a gente fala, com tudo aquilo que a gente procura, com um propósito de se melhorar. Então, amei. Era para mim mesmo esse texto. Obrigada a todos, gente. Beijos. Ah, tá, era só para você. Ah, entendi. Muito legal, muito Você legal. não pode negar, né? Ele conhece a gente, né? Muito, muito, muito. Vai chegando no finalzinho desse livro, ele vai pegando um pouquinho mais firme, é para ver se a ficha cai.
Eu acho assim que em todos os livros de Emmanuel, né, assim, ele dá um puxãozinho de orelha na gente, mas é um puxãozinho de orelha para que a gente volte à realidade, porque às vezes, por mais que você estude, ou às vezes a gente não tem tanto tempo de estudar, mas parece que você dá uma, né, você fala assim, nossa senhora, alguma coisa está acontecendo, eu preciso voltar para o eixo. Você pega um texto de Emmanuel e fala assim, nossa, era para mim mesmo isso, e é bem assim. A gente consegue tirar alguma coisa dele, sempre, sempre. A Joana também é outra, que usa esse Fantástica. método de, no começo, colocar o nosso lado negativo, e no Sim, finalzinho ela é, fala, mas olha que coisa legal que a gente já é capaz de fazer. Então, sim. eles dois têm essa Eu gosto dualidade. porque, assim, você consegue, você consegue. Já passamos daquela fase de dizer, eu não sei, eu não sabia, eu não consigo. Nós conseguimos, todos nós. Basta querermos. E Tá bom? vontade é uma coisa que a gente não pode começar na segunda e terminar na terça. Tem que ser uma coisa com afinco, não é? Muito obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, tem bastante nominho aqui, né? Então, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Vamos nos reportar lá ao nosso salãozinho, sob a luz desses amigos queridos da espiritualidade, que muito melhor do que nós sabem servir, sob a luz do Mestre Jesus, pedindo a ele e pedindo a esses amigos que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e respeito, a todas as regiões em conflito, principalmente aquelas ainda no processo mais difícil da pandemia, né? Mais uma vez, nós pedimos, né, por toda essa equipe, por toda essa linha de frente que continua ainda trabalhando, pedindo também pela cúpula direcional do nosso país, a presidência, o Congresso, a Câmara, o Senado, nos unindo ao Anjo Ismael, mentor dessa pátria, agradecendo muito a ele e seus trabalhadores, né, por tudo. Nós sabemos que está sendo feita, sim, uma limpeza e que nós possamos fazer parte através das nossas orações, através da nossa confiança em Deus e em Jesus. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde infelizmente vem sobrando aí a violência, a má vontade, a preguiça, as enfermidades, né, a bebida, o álcool, as drogas, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, em especial pelo nosso lar, nosso cadinho purificador, por todos aqueles que moram conosco, né, que a espiritualidade carinhosa possa envolver cada um. E pedimos principalmente, Senhor, pelos nossos jovens. Nós tivemos esses últimos dias algumas dificuldades com jovens na tentativa do suicídio. Então, nós pedimos aos amigos queridos que envolvam todos os nossos jovens, as nossas crianças, todos aqueles com ideias suicidas, com ideias criminosas, que cheguem principalmente aqueles que, infelizmente, não conseguiram refrear esses impulsos. Então, nós pedimos pela família dos dois lados. Vamos deixando aí uma vibração em aberto para que esses amigos queridos possam levar até onde o nosso pensamento não alcance, atingindo a todos, né? Do mais triste na atual existência ao mais feliz, né? Para que continue. Vamos também pedindo por aqueles que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos precisar desse minutinho, dessas energias positivas. Vamos pedindo permissão também para vibrarmos por nós mesmos, nessa vontade que a gente tem de ser e de fazer o outro feliz. E pedir à espiritualidade carinhosamente por todos os nomes que se encontram na nossa caixinha, no nosso caderninho, nas folhinhas da Noeli, né? Sabedores que somos, que à medida que nós escrevemos aqui, a espiritualidade já vai delegando as equipes amigas em socorro a esses irmãos. Então, nós pedimos para o seu Luiz, que é um companheirinho da gente aqui, vai fazer cirurgia do fígado e da vesícula, pedindo por Marcos Fernandes, né, de Oliveira, infelizmente, no processo de câncer de garganta, pela Verônica Isabel, com câncer de intestino,
pedindo carinhosamente pela dona Emerentina Castro, que é a mãe da Esther. A Esther está lá com ela, infelizmente internada já há alguns dias aí. Então, nós pedimos a espiritualidade que envolva a Esther, a Lucy, para que elas tenham força, para que elas tenham equilíbrio, né? Que envolva a classe médica, possa fazer o que for possível pela dona Emerentina e por todos os irmãozinhos que se encontram lá instalados no hospital. Pedimos pela jovem Fabiana, pedimos por Giancarlo e Stephanie também num processo difícil de saúde. E pedimos carinhosamente a espiritualidade que nos cubra, a Jesus, mestre querido, que nós sabemos que nos beija no café da manhã, que toma café da manhã conosco todos os dias, e que nos beija antes de dormir, né? Como um irmão maior, carinhoso. Então nós pedimos a vós, mestre, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos continuar fazendo essa nossa parte, por menor que seja, com muito carinho, muito respeito, mas, acima de tudo, com muito amor e muita alegria no coração. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigada a essa espiritualidade carinhosa, que muito melhor do que nós sabem servir com Jesus no coração. Eu amo vocês. Uma ótima tarde para nós, que a gente merece. Oi, tio! Boa tarde a todos.